Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. Eu sou Daiane Santos. Estamos aqui começando mais uma análise política com o Rui Costa Pimenta. Já está aqui na sala. Boa tarde, Rui, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Bem, tudo caminhando. Estamos aqui numa sexta-feira, praticamente fechando o mês de março. Saudando a todos que estão chegando por aqui, ó, já tem Josevan, que entrou como membro, a Gilda e também o Haroldo, todos aqui entraram como membros da TV 247. Agradeço a participação e colaboração aqui com todos. Já tem muita gente aqui, sempre audiência aqui da análise com o Rui, sempre bem privilegiada e prestigiada aqui pelos nossos internautas. Muitos comentários aqui. Salve Compas, Antônio Carlos, paciência, né? Abraço geral. Meu boné diz, fala Lula, Rede Nacional, toda semana defende aqui o Antônio Carlos, paciência. A Elizabeth manda aqui uma boa tarde também, para o Rui. O Atushi não está aqui, estou eu, então vou considerar que esse carinho aqui também é para mim. Obrigada, Elizabeth. O Wellington também manda uma boa tarde aqui para o Rui, e todos aqui do chat. Vão chegando por aqui, curtindo, compartilhando e mandando sua pergunta, seu comentário, falando aqui com a gente. Bora lá, Rui, essa semana fecha, né, com um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso do 8 de janeiro. Foi feito ali um julgamento com 8 denunciados pela PGR, com base ali nas investigações feitas pela Polícia Federal. Eu vi uma postagem do jornal de vocês, né, do PCO, Diário da Causa Operária, em que faz uma análise ali sobre essa questão do julgamento. Você já se posicionou sobre isso aqui nos nossos programas e em outros canais. Você tem uma posição crítica em relação a esse julgamento. Então, primeiro eu queria te ouvir sobre o que você viu do julgamento, como é que você analisa, e depois a gente vai destrinchando aqui os pontos. No geral, todos denunciados por unanimidade, com a ressalva ali do voto do ministro Fux, que fez ponderações em relação até um caso que não estava em julgamento, que era o caso da Débora Rodrigues, né, que foi, muita gente identifica como a mulher do batom lá, e também ele falou sobre a questão do fato em si, da delação. Como é que você analisou aquele julgamento, Rui? Bom, o resultado da sessão, né, para o indiciamento, né, dos 8 integrantes aí do círculo mais próximo do governo bolsonarista, foi um julgamento de cartas marcadas. Todo mundo sabia o que ia acontecer, né? O único caso, a única voz destoante, isso é um tanto quanto importante, é do ministro Luiz Fux, porque se queria que esse julgamento fosse feito de maneira unânime, né? Que não houvesse nenhum tipo de voz discordante, né? Então, esse é um primeiro problema que o julgamento enfrenta, na minha opinião. O julgamento, obviamente, não tem nenhuma base jurídica sólida, por mais que o pessoal que quer ver o Bolsonaro condenado, porque o Bolsonaro é um inimigo político, tente justificar esse tipo de procedimento, né? O advogado que defendeu o ex-presidente Bolsonaro, ele falou uma coisa que é desmoralizante para o julgamento, que é o seguinte: o Bolsonaro está sendo julgado porque ele teria começado um golpe militar, um golpe de Estado, em 2021. Só que em 2021 ele era o presidente. Então, contra quem que seria o golpe, ele fala? Seria o golpe contra o seu próprio governo. Quer dizer, é uma história mal contada, né? Muito mal contada. Não há nenhuma base, né? Não aceitaram a impugnação dos juízes que o Bolsonaro propôs. Ele tinha toda a razão de propor. Ele, como qualquer pessoa no Brasil, tem direito a um julgamento imparcial, né? Os juízes não são imparciais.
Eu acho que nós vamos ver aqui o pior desempenho do STF em toda a trajetória recente do STF de julgamentos farsa, né? Nós tivemos o julgamento do Mensalão, que foi uma coisa horrível, com arbitrariedades saindo pelo ladrão. Depois nós tivemos a Operação Lava Jato, né? Que não foi um julgamento no STF, mas o STF deu a cobertura necessária para a Operação Lava Jato, também com várias irregularidades judiciais, as gravíssimas, né? Nós discutimos tudo isso aqui nesse período. E agora nós temos o julgamento do Bolsonaro, que, na minha opinião, vai ser o pior dos três. Tá? Porque é uma coisa muito artificial a peça de acusação que foi feita. Né? Eu acho que isso é um problema político muito grave. É um problema político. Vai ser um problema político para a esquerda, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aí não vai sair impune, esse tipo de coisa. O apoio que a esquerda está dando a isso, né? A esse julgamento. Acho que as consequências vão ser graves. O Bolsonaro e os demais acusados vão sair aí como mártires de uma perseguição política odiosa. Tá? Eu acho que, embora a possibilidade de que eles sejam condenados é altíssima, porque os juízes já têm um pré-julgamento, é muito evidente isso. Tá? Um caso que está evidenciando esse problema é o caso justamente dessa Débora Bezerra, né? Mulher do batom. Eu estava vendo hoje no 247 uma matéria aí sobre, acho que é o Daniel Alves, foi publicado um vídeo de um deputado do PT, que o deputado do PT fala o seguinte, que estão dizendo que a mulher está sendo condenada porque ela pichou a estátua com batom. Ele fala, isso não é verdade. Ele fala que ela está sendo condenada por, não sei se é insurreição armada, organização armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e outras coisas dessa natureza. Na realidade, a única coisa que existe como prova contra essa mulher é o vídeo dela pichando a estátua com batom. Ela foi presa por isso. Né? Então, embora ela esteja sendo acusada de outros crimes, esses outros crimes não têm provas. Ela está sendo condenada a 14 anos por pichar uma estátua com batom. Tá? Aí o fato de que os juízes inventaram para ela esses crimes é irrelevante, porque não há prova nenhuma. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que não vai, eu não acho que isso vai ser tranquilo para a história política do Brasil daqui para frente. Vai causar muito problema. Né? Os julgamentos são muito arbitrários. Né? Por exemplo, a acusação de mais de 1.500 pessoas por insurreição armada, quando não existe uma única fotografia de nenhuma arma de fogo, é uma coisa inacreditável. Né? Nós temos que entender o seguinte, no momento em que as coisas estão se desenvolvendo, quando a Rede Globo fica martelando, a imprensa burguesa fica martelando, e a classe média bem pensante toda adere à narrativa oficial dos acontecimentos, parece tudo muito bem. Mas isso passa. Amanhã vão ficar apenas os fatos. Pessoas aí simples, essa moça que foi condenada a 14 anos é uma mãe de família, né? É uma cabeleireira, não é nenhum paramilitar, não é nenhum mercenário capaz de dar um golpe de Estado, né? Assim como a maioria das pessoas que foram condenadas, esses fatos permanecerão. A narrativa vai embora. E aí não adianta a pessoa chegar e falar assim, não, é a arbitrariedade dos juízes, porque a esquerda toda está apoiando esse tipo de coisa. Isso vai marcar a vida política do país, não tem como não acontecer. Bom, isso por um lado, né? Por outro lado, eu diria o seguinte, né? Que o pessoal também, a esquerda nesse ponto aqui,
está fazendo o pior papel que ela já fez desde a época da ditadura militar. A esquerda brasileira já fez muita coisa ruim, de entrar numa coisa que era uma roubada, né? Essa, na minha opinião, é a pior, porque é evidente que a condenação do Bolsonaro tem nada a ver com democracia, nada disso, isso é tudo bobagem. A condenação do Bolsonaro tem a ver com a eleição de 2026. Né? A burguesia já mostrou o plano de ação, que é o seguinte: tirar o Bolsonaro da jogada, né? Fazer despencar a popularidade do governo Lula e lançar um candidato que não seja nem Lula nem Bolsonaro, que seria, por exemplo, nesse momento, né, a melhor opção seria o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Então, quer dizer, quem está apoiando a condenação está, na verdade, servindo de instrumento para uma eventual eleição de um Tarcísio. O que, se acontecesse, o plano der certo, porque que o plano é esse daí, é difícil de negar, né? Se o plano der certo, vai ser a pior coisa que já aconteceu no Brasil. Vai ser o governo FHC 2.0 e vai ser um governo de destruição nacional. Né? Aí é que nós vamos ver a destruição do país, não da democracia, do próprio país. Né? Isso também não dá para duvidar, que se o Tarcísio chegar ao poder, chegar ao governo, né, ele não vai privatizar tudo que tiver para ser privatizado, não vai atacar duramente a Previdência, não vai atacar duramente os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, a esquerda está atirando no que viu e vai acertar no que não viu. E isso daí é muito grave, é gravíssimo, na minha opinião. O pessoal está chamando um ato agora, acho que não sei se é para o dia 30 ou 31, que é um ato assim, sem anistia. Eles deveriam, nesse ato aí, chamar o ato como um ato pela candidatura do Tarcísio, porque todo esse negócio do Bolsonaro, o único objetivo disso é eleger uma pessoa que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Bom, muito assunto aqui para tratar com o Rui diante dessas análises que ele traz aqui para a gente. Eu tinha separado também esse ponto, né, que também está lá no site de vocês, em que vocês apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo vítima de um processo farsante e que ele é mais grotesco do que o julgamento do Mensalão e a Operação Lava Jato. Eu queria entender, Rui, dentro desse aspecto, e aí daqui a pouco eu vou ler aqui, tem um monte de comentários, tanto elogiosos, quanto também dizendo, meu Deus, como é que o Rui está pensando assim? E você deve já saber que tem esse tipo de divergência, e você mesmo apontou que a esquerda tem feito um discurso diverso disso. E é bom que a gente bote aqui todas essas contradições, justamente para que você coloque sua posição e as pessoas reflitam. Então, já vou pedindo calma para o chat, porque às vezes a gente faz aqui algumas perguntas e o pessoal fala, ainda não quer aceitar. Não tem que aceitar nada, eu tenho que botar o debate aqui e fazer a boa discussão, porque é assim que se faz a boa dialética, a discussão que se faz, e os veículos de comunicação geralmente não o fazem. Queria entrar nesse aspecto. Primeiro, como é que você coloca esse ponto do Bolsonaro? Ele seria essa vítima e vítima dos próprios aliados em torno dele? Por exemplo, o Tarcísio é um afilhado apadrinhado por ele. Diz ele que não será candidato. Estava numa live lá com o próprio Bolsonaro dizendo, não, eu não sou candidato, eu sou Bolsonaro até debaixo d'água. Mas a gente percebe uma movimentação desses setores já entre essa extrema-direita e o próprio bolsonarismo, não o núcleo do clã, mas um movimento já tentando descartar diante dessa perspectiva, pelo menos na análise geral, é de que o Bolsonaro vai ser preso por conta desse processo. Como é que seria isso? Essa articulação viria pelo mercado? Essa é a tua visão? Da mídia que tenta fazer a terceira via funcionar? E o bolsonarismo, que tem tanta força interna, uma boa base eleitoral, e inclusive externa, né, porque conta com o apoio de lideranças como Donald Trump nesse cenário, ele estaria sendo uma vítima de um sistema que ele não faz parte, é isso? O problema é o seguinte, eu acho que aqui nós temos que fazer uma explicação um pouco mais geral para entender esse problema, que é o seguinte.
Quem manda na política brasileira pelo menos desde 1964, é o que a gente costuma chamar de a grande burguesia ou a alta burguesia brasileira. Tá? Eles determinam a política econômica, eles determinam praticamente tudo o que acontece no país. Tá? Esse pessoal, eles governaram o país com o velho PMDB, na época com Sarney. Depois veio o Collor, que eles elegeram numa campanha suja contra o PT. Depois eles elegeram o Fernando Henrique Cardoso, também numa outra campanha suja, essa inclusive ficou explícita que era uma campanha suja. Tá? O PT, eles foram obrigados a conceder ao PT que chegasse ao governo, depois derrubaram o governo da Dilma. Então, essas são as pessoas que controlam, em geral, a política nacional. Tá? Mesmo quando eles perdem a eleição, por exemplo, para o PT, eles impõem condições para que a vontade deles seja respeitada. Por exemplo, o Lula, no primeiro mandato dele, ele escolheu uma equipe econômica que era toda indicada por esse setor. Era uma equipe econômica de banqueiros, etc. e tal. O candidato a vice-presidente, era um homem também desse setor, um homem da época da ditadura militar, o José Alencar. E depois, né, o PT governou na margem de manobra estreita que eles deixaram para o PT. Né? O governo PT durou mais porque teve aquele problema do boom das commodities no segundo mandato, a partir do final do primeiro mandato do Lula. Então, isso deu um respiro para o PT eleger 2 vezes o presidente, o Lula 2 e o primeiro mandato da Dilma. Depois eles derrubaram a Dilma. Então, esse setor é o setor que manda no país. Esse setor não é nem Bolsonaro nem Lula. Né? Ele seria PSDB, vamos dizer assim, seria a terceira via. Só que eles, dada a política neoliberal, que é um desastre, e foi um desastre social, econômico, eles perderam completamente o apoio político. Quando eles fizeram a campanha contra Dilma, eles levantaram uma oposição contra eles dentro do próprio campo da burguesia, que é a extrema-direita. E aí surgiu o Bolsonaro. Né? O governo Temer foi outro fracasso gigantesco. Né? E eles acabaram elegendo o Bolsonaro quase que por acidente, vamos dizer assim, que não era o governo deles. Então, eles querem retomar o controle do regime político, que eles tentaram com o golpe de 2016, e para retomar o controle, eles precisam se livrar do Bolsonaro e se livrar do Lula. O Tarcísio não é um bolsonarista. O Tarcísio, primeiro, não é o Bolsonaro, começa por aí. Segundo, ele não é um bolsonarista puro sangue. Ele é um direitista, mas ele não é um bolsonarista, não é do círculo íntimo do Bolsonaro, nada. Tá? A gente está vendo o que ele está fazendo em São Paulo. A política dele é a política neoliberal do PSDB, que não foi a política do Bolsonaro durante o governo dele. O Bolsonaro foi obrigado a fazer concessões a essa política. Aceitou Paulo Guedes, que foi imposto a ele, né, por esse setor, mas não é a política própria do Bolsonaro. O Bolsonaro tem outra política. Então, o que acontece? O Tarcísio é uma aposta desse setor. Como é que eles fariam isso? Né? Se eles condenarem o Bolsonaro a muitos anos de cadeia, eu acho que a pena vai ser bastante longa, né? Para viabilizar essa manobra, eles vão forçar o seguinte: o Bolsonaro a apoiar o Tarcísio em troca de uma eventual anistia presidencial. Quer dizer, a única saída para o Bolsonaro, eles querem colocar o Bolsonaro num beco sem saída. E a única saída seria eleger o Tarcísio. Aí o Tarcísio seria apoiado pelo Bolsonaro, senão ele não vai ser eleito, né? Mas ele não vai ser um governo bolsonarista, ele vai ser um governo da terceira via. E o Bolsonaro apoiaria esse governo em troca da liberdade dele e dos demais condenados aí. Né?
É uma manobra muito evidente. Não é também um segredo, não é que eu estou falando uma coisa aqui que ninguém saiba. Por exemplo, Uhum. numa conversa com o Atush aqui, ele mostrou a capa da Veja, onde eles falavam exatamente Sim. isso. Né, que o plano deles é colocar o Tarcísio. Não é bolsonarismo, é a terceira via. É uma terceira via bem direitista. Mas é a terceira via. O Tarcísio em São Paulo é bolsonarista? Não. O Tarcísio é um governo do PSDB. O Nunes é bolsonarista? Não. É um governo do PSDB. Se a gente for olhar até as pessoas que estão no governo, os elementos fundamentais são todos PSDBistas dos governos anteriores. Bom, pode haver outras variantes, né? Não dá para você também prever que as coisas vão se desenvolver de uma determinada maneira. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Mas eu acho que, nesse momento, essa é a manobra central da política. E a prisão do Bolsonaro é para viabilizar essa manobra. Uhum. Então, na sua visão, o Bolsonaro não atenderia às expectativas desses setores, como foi no governo anterior. Vocês até no Diário da Causa Operária publicaram uma matéria, vou colocar aqui na tela, falando de uma entrevista que o Bolsonaro concedeu, e em que ele cita as posições do PCO, né, contra o que chama aqui de ditadura judicial. Aqui está no olho da matéria, né, ex-presidente citou o PCO como o único setor da esquerda a se posicionar contra as arbitrariedades do STF no país e sofrer perseguição política por conta disso. Eu queria ouvir de você, Rui, como é que você avalia esse uso da fala do Bolsonaro citando vocês? Você não acredita que essa citação era uma tentativa de instrumentalizar a crítica que o pessoal faz em relação ao STF para os fins bolsonaristas ou dessa extrema-direita, direita, até mesmo do Tarcísio? E como é que a gente pode diferenciar a crítica do PCO ao STF com a crítica feita pela extrema-direita também, com os objetivos claramente diversos, reacionários, como você também apontou, hein? Não, não é que é uma tentativa. Seguramente ele está usando a nossa crítica na defesa dele, né? Eu não vejo problema com isso, porque nós não somos favoráveis ao processo que o Bolsonaro está sofrendo. Então, se ele fala que aí a colocação do PCO e tal está mostrando que o processo contra nós é um processo injusto, tudo bem, é o que nós estamos fazendo mesmo, né? Uhum. Quer dizer, ele não está mostrando que nós somos favoráveis a nenhum tipo de política do Bolsonaro. A nossa posição se resume a condenar, né, a ação do STF. E como nós condenamos mesmo, eu não vejo problema nenhum com isso. Tá? Nós vemos aqui, nós, PCO, nós entendemos que o principal inimigo político no Brasil, nesse momento aqui, não é o Bolsonaro. É o setor que deu o golpe de 2016. A esquerda ela vive uma espécie de uma fantasia, né? Eles acham que esse setor que deu o golpe em 2016 é um setor democrático. Isso é uma fantasia total. Esse setor não tem absolutamente nada de democrático. Eles são os inimigos de sempre, que a gente enfrentou sempre. Eles são as pessoas que deram o golpe militar de 64. Quem deu o golpe militar de 64 não foram os bolsonaristas, foi a Rede Globo. Foi a Rede Globo, foram os empresários, os banqueiros, o Banco Itaú e tudo mais. Então, não é porque esses setores agora procuram se apresentar como democratas que nós vamos mudar de opinião sobre eles. Eles deram o golpe de 64, eles armaram a transição democrática para se manter no controle da situação em 85, com Sarney. Tá? Eles elegeram o Collor, eles elegeram a FHC, eles fizeram as privatizações. Esse é o grande inimigo do povo brasileiro. O Bolsonaro é uma não coisa foi isso que que levou o Bolsonaro, por exemplo? Não foi justamente isso que levou à eleição de Bolsonaro também? A escolha difícil, né, entre um professor e um capitão? Não, o problema, o surgimento do bolsonarismo se deu
porque essa política fracassou, esse pessoal fracassou. Né? Então, surgiu um setor que é um setor que está revoltado também com essa política, embora essa base bolsonarista ela seja em grande medida inconsciente sobre o que é que causa os problemas que eles estão vendo no Brasil. Eles acham que é a esquerda, o comunismo, ou coisa que o valha, né? Mas eles também estão revoltados com essa situação. Né? Do mesmo modo que a esquerda, que os trabalhadores também são revoltados. Então, quando eles fizeram a campanha contra Dilma, eles acabaram impulsionando o surgimento de um setor que se apresenta como sendo contra os que estão aí, né? Mas com uma ideologia direitista. Aí, né, na eleição de 2018, quando eles viram que não havia outra possibilidade, eles foram de Bolsonaro. Foi uma escolha eu diria até de último momento, né? Foi quase que um acaso que eles apoiassem o Bolsonaro. Apoiaram o Bolsonaro, mas também procuraram conter o Bolsonaro o tempo todo. O Bolsonaro governou aí com uma pressão enorme do STF, todo mundo viu isso, né? O Bolsonaro não é o candidato do coração desse pessoal. Assim como também não é o Lula. Eles acham o Lula mais normal que o Bolsonaro. Mas também não querem o Lula. O pessoal do PT acha que a burguesia quer o Lula. Não é fato. A burguesia quer uma pessoa estilo Tarcísio. Agora, para eleger o Tarcísio, tem que tirar o Bolsonaro da jogada. Okay. Ó, tem muitos comentários aqui, você já imagina, você deve acompanhar aí daí também. Não, vamos ao debate. Vamos colocar. É que a gente tem só tem mais meia hora. Esse é um assunto que daria para falar muito, né? Pegar todos os aspectos que você está trazendo aqui para a gente. O João dos Santos diz que você é apoiador de Bolsonaro. O Fernando Rocha diz que o Rui é uma voz atenta da esquerda, então faz aqui o contraponto. O Ralph diz que o Bolsonaro, segundo o Rui, é um anjo. O superchat aqui do Anselmo José, ele diz aqui, existe golpe de Estado e não existe golpe de governo. No golpe de Estado, a vítima é o Estado. Zelensky deu um golpe de Estado ao não realizar eleições. A gente vai falar daqui a pouco aqui sobre a Ucrânia e o acordo de paz aí, do cessar-fogo, que não sai direito ainda, né? O Orlando Mancini também diz aqui que o Rui é uma pessoa que ele discorda, que ele bota aqui um monte de adjetivos, não vou ler esses adjetivos, mas ele diz que ele discorda, mas mesmo assim ele é o malvado favorito, vamos dizer assim, usando o termo que a galera usa aqui, né? O Rony Silveira também aqui, faço tudo para não perder a análise do Rui, então sempre tem aqui, é uma das frases que eu mais escuto quando eu faço aqui o programa com o Rui Costa Pimenta. Tem muita gente que para assistir aqui, desde antes de começar já tem gente no aguardo. O Alexandre Nogueira diz: o Lula foi condenado, sem provas, o Bolsonaro está 2 anos articulando um golpe e ainda existe lá, ainda está livre, aliás, né, sem noção. Esse argumento fala aqui o Alexandre sobre a tua fala. O Gaspar, negacionista das mudanças climáticas que os cientistas têm desde o começo de 1968 e ainda fonte para a extrema-direita, lembra aqui o internauta. E tem um outro superchat aqui do Mauro Sou. STF votou a prisão de Lula, isso elegeu Bolsonaro, lembra aqui também o nosso internauta no superchat. Rui, pelos comentários, tem muita gente falando aqui, como eu disse, a favor e contra. Você não se preocupa também com a imagem em relação à esquerda? E como fazer esse debate com a esquerda diante desses posicionamentos, né, em relação àquilo que você apresenta como um erro? O Bolsonaro elogia as posições de vocês publicam uma matéria com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo faz crítica a esse bolsonarismo e aponta que existe uma articulação além do bolsonarismo e que a esquerda está ali fazendo olhos grossos ali para uma situação que nem tem tanto peso. Como fazer esse debate? Não é a primeira vez que vocês discordam da esquerda, né? Vocês
em geral, tem posicionamentos que, principalmente na questão internacional, quando se trata de outras questões, essa divergência existe. Isso é natural do campo de esquerda, isso fragmenta. Como você vê isso também para a luta que se tem pela frente, que não é uma luta fácil? Tem muita gente falando assim, se a gente perder a eleição, também vai ser por conta do Rui, estão dizendo aqui. Olha a resposta que coloca. Será que vai ser por minha conta ou será que vai ser por conta de quem está apoiando a STF? Não, o problema é o seguinte, ó, eu estou acostumado com isso. O pessoal, agora ninguém vai lembrar do que aconteceu antes. Mas, por exemplo, quando a cúpula do PT foi parar no julgamento do Mensalão, nós fomos uma voz quase solitária contra o julgamento do Mensalão. E esses comentários que nós estamos ouvindo aqui, que eu acho uma maravilha, acho o Bolsonaro um anjo, etc., etc., eu ouvia na época de gente de esquerda sobre o Zé Dirceu, sobre o Delúbio, sobre o pessoal que estava no julgamento do Mensalão. Então, eu tenho uma propensão a não ligar muito para esse tipo de comentário. Eu acho que a política sólida, ela é baseada na verdade, nos fatos, né? Quando nós atacamos o julgamento do Mensalão, o pessoal todo estava na campanha contra a corrupção. A grande moda do momento era a campanha contra a corrupção. E nós falamos, campanha contra a corrupção é uma balela, isso daí é para botar a esquerda na cadeia, vão derrubar o governo do PT, falamos isso em 2012, né? E todo mundo que está apoiando a campanha contra a corrupção, a maior parte da esquerda apoiou essa campanha e está apoiando o golpe de Estado. O que aconteceu? Golpe de Estado baseado na campanha da corrupção, né? Quando veio a Lava Jato, a mesma coisa. Nós fomos defender o Lula. Lula é uma pessoa com quem nós temos uma quantidade de divergência enorme desde que a gente militava no sindicalismo do ABC junto com o Lula. Mas nós não podíamos ficar calados diante de um processo fraudulento como aquele. O Sérgio Moro, o Dallagnol, nós fizemos uma campanha enorme, nós fizemos um ato público para tirar o Lula da cadeia. E ninguém se prontificava a defender, porque hoje todo mundo é lulista, porque o Lula é presidente da República. Na época que ele estava em Curitiba, lá preso, a gente não conseguia levar ninguém. A gente levou alguns milhares de pessoas no ato público, mas esse pessoal que defende o Lula, assim, hoje de qualquer coisa, não comparecia nesses atos públicos. Ninguém queria defender o Lula, assim, entendeu? Então, eu tenho uma propensão a não levar muito a sério as pessoas que se deixam levar pela situação. A grande imprensa e algumas pessoas começam a falar umas coisas, o pessoal se deixa levar porque acha que está certo. É o que eu chamo de pequena burguesia bem pensante, né? O que é a pequena burguesia bem pensante? É aquele pessoal que pensa aquilo que todo mundo acha que ele tem que pensar, que é a coisa majoritária. Em geral, é a opinião da imprensa. Nós não temos isso daí. O futuro dirá, né? Por exemplo, esse negócio de que nós estamos favorecendo uma derrota do Lula, balela. Se o Lula for derrotado na eleição, ele vai ser derrotado porque o Bolsonaro foi para a cadeia. É isso que vai ir pela política errada que o governo Lula tem. Tá? Outra coisa, eu não acho que o Bolsonaro é nenhum anjo. Né? A palavra de ordem de fora Bolsonaro, ela foi levantada pela primeira vez pelo PCO. Nós levantamos a palavra de ordem fora Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018. Naquele momento, ninguém queria levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro. Só o PCO. Então, também eu não levo a sério isso daí, de que nós somos a favor do Bolsonaro. Mas eu não vou ser cúmplice, eu e o meu partido, nós não vamos ser cúmplices das atrocidades judiciais que estão sendo cometidas contra o Bolsonaro. Uhum. Porque esse pessoal... Talvez seja essa impressão, talvez seja justamente porque, ao dizer que Bolsonaro é uma vítima, diante de tudo aquilo que a história dele
mostra que ele é e de que lado que ele está, inclusive nas perseguições que ele gostaria de fazer contra os comunistas, contra as pessoas de esquerda, do campo de esquerda, e aquilo tudo que ele fez durante o seu governo, inclusive sobre essa questão do 8 de janeiro. Ainda que a gente entre aqui no ponto de que você considera que não foi uma tentativa de golpe, não teve armas, etc., a ação toda dele foi uma ação para minar as eleições, o resultado das urnas, impedir que o Lula tivesse a votação que tivesse. Isso não passa, quando, por exemplo, quando vocês publicam uma matéria dele com esse tom, né, citando que ele citou vocês, isso não parece que é um tom elogioso, e isso parte dessa confusão que você está dizendo aqui, que você não acha ele um anjo, mas ao colocar uma matéria dele não dá essa impressão? A impressão é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um vai ter a impressão que tem, né? Mas o que é que está acontecendo efetivamente? O fato de que o Bolsonaro seja de extrema-direita impede que ele seja perseguido? Uhum. Eu não vejo assim. Tá? As forças mais poderosas do mundo, que perseguem todo mundo no mundo inteiro, elas falam em nome da democracia. É ou não é? Quando, por exemplo, você tem aí uma invasão do Iraque. Foi feita em nome do quê, essa invasão do Iraque? Foi feita em nome da democracia. Saddam Hussein era um ditador, assassino, genocida, segundo a propaganda do pessoal. Algumas coisas que eles falavam eram verdade, outras coisas eram mentira. Agora, a grande pergunta é: o Iraque foi invadido porque o Saddam Hussein era ditador, genocida, assassino, ou porque os invasores são os piores criminosos que existem na face da Terra? Não, eu não sou obrigado a aprovar a perseguição de uma pessoa porque a pessoa tem defeitos mais ou menos graves. Uhum. Tá? Não sou obrigado, principalmente levando em consideração que quem está perseguindo aquela pessoa são os principais inimigos dos trabalhadores e dos povos do mundo. Por exemplo, Alexandre de Moraes. Quem é o Alexandre de Moraes? Ele parece assim uma figura, ele parece um super-herói de história em quadrinhos, né? Você não sabe a identidade secreta dele. Então, vamos dizer, a identidade secreta dele é a seguinte: ele é do PSDB. Ele foi um dos golpistas de 2016, que derrubaram a Dilma Rousseff. Ele fez parte, como ministro da Justiça, foi ministro do Turismo, ministro da Justiça do governo golpista do Michel Temer. Ele é um repressor, ele é um direitista, ele é um golpista. Então, o golpista do PSDB, na minha opinião, é pior do que o Bolsonaro. Aí nós podemos ter divergência, mas é o que eu considero. Então, por exemplo, Bolsonaro, o governo dele, né? Ele fez muita coisa com a qual eu não concordo, mas eu acho também que muita coisa que se fala do Bolsonaro não tem fundamento de realidade. Nós, por exemplo, certas críticas, nós não fizemos. A questão do golpe, eu também não vejo isso. Eu li a peça do promotor, do Paulo Gonet, que é outro lavajatista safado. Né? Eu li a peça do Paulo Gonet. Paulo Gonet fala que o Bolsonaro começou a elaborar o projeto de golpe de Estado em 2021, quando o Lula saiu da cadeia. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Todo mundo, eu acompanhei a situação política. O Bolsonaro, ele fez todos os esforços para ganhar a eleição. Ele tinha quase certeza que ele ia ganhar a eleição. Não estava planejando golpe nenhum. Isso é um absurdo. Uma coisa idiota. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque não é tão simples. O ataque às urnas não era uma tentativa justamente de deslegitimar esse processo eleitoral ao qual ele iria disputar? Eu não acredito, porque eu tenho a mesma crítica das urnas. Uhum. Eu acho que o Bolsonaro, ele tinha quase certeza que a eleição ia ser roubada, ia ser fraudada. Por isso ele levantou a crítica às urnas. A interpretação de que isso era uma tentativa de preparar um golpe de Estado é dos inimigos dele, não é dele. Uhum.
E por que Agora, então roubaram para o Bolsonaro e não roubaram para Simone Tebet, por exemplo, que seria a candidata desse setor porque mais ela não tinha voto suficiente nem para roubar o voto para ela, né? Todo mundo Uhum, sabia disso. Ela uhum. teve quanto? 2,5% de votos? Três, Não dá para acho que roubar. 3, né? Uhum. 3, não. Não dá para roubar para um candidato desse tipo. Para o Bolsonaro não roubaram. Eu acho que não roubaram nada, aparentemente. Né? Mas para Uhum. o Bolsonaro também não roubaram. Uhum. Eu acho que o Bolsonaro fez na eleição coisas, né? Não sei se ele diretamente ou o pessoal dele. Por exemplo, aquele episódio da Polícia Federal, nós denunciamos na época da eleição, ninguém fez nada também, né? Que o pessoal parava os ônibus com os eleitores e tal. Agora, eu acho assim, não foi nada que saísse do extraordinário. Eu acho que a gente não pode viver de mito. Né? O negócio do golpe de Estado é uma trama que para conseguir um objetivo político. O Alexandre Moraes não é defensor da democracia. Paulo Gonet é um lavajatista. Esse pessoal é tudo um pessoal perigoso, um pessoal que deu o golpe de Estado no Brasil. Eles estão acusando o Bolsonaro de ter dado o golpe, mas eles mesmos deram o golpe. Ou não deram? Uhum. Eu não sei, o pessoal tem memória curta. Uhum. Ô, Rui, a gente tem 15 minutos aqui praticamente. Queria entrar com. A gente abordou 45, boa parte do programa aí sobre o julgamento. Esse assunto vai render, a gente vai falar mais. Se eu puder vir aqui mais Sim. vezes também para conversar contigo, que eu acho ótimo, porque vou fazendo aqui também as indagações daquilo que a esquerda em geral aponta aqui no chat, e você também faz do ponto de vista da esquerda que você acha que deve seguir a direção, mas a gente tem aí, amanhã tem um ato marcado que vocês estão convocando, né, em relação à Palestina. Explica para a gente que ato é esse, aonde ele acontece. Então, amanhã é um dia que foi estabelecido se não me engano, pelo clero iraniano, que é o dia de Al-Quds, Uhum. o dia de Jerusalém, né? Jerusalém, que é uma cidade palestina que está ocupada agora pelo sionismo, é um símbolo de toda a resistência árabe, né? Não apenas palestina, ao imperialismo. Então, o ato foi convocado aí. Na semana passada, nós fizemos um primeiro ato em protesto contra a retomada dos bombardeios na faixa de Gaza. Né? E agora temos esse ato cujo tema vai ser esse também, né? Uhum. Denunciar a retomada dos bombardeios. Né? O nosso objetivo nesse momento aqui, na campanha da Palestina, é levantar a reivindicação de que o presidente Lula rompa com Israel. Nós consideramos que a situação chegou num ponto tal em que falar não resolve mais nada. É preciso fazer alguma coisa. E fazer mesmo, né? Nós temos 2 países que estão fazendo alguma coisa em defesa dos palestinos, que é o Iêmen, né, o Ansar Allah, e o Irã. É importante notar que esses países eles estão, na realidade, cumprindo a lei internacional, porque a ocupação e o bombardeio de Gaza foi condenado internacionalmente. Então, os países têm o dever de colocar em prática essa condenação. Então, o Iêmen, por exemplo, que bombardeia Israel, bombardeia os navios no Mar Vermelho, etc. e tal, ele está cumprindo a lei internacional. É o único país que está cumprindo. Uhum. O Brasil, infelizmente, apesar do presidente Lula ter se declarado a favor dos palestinos, não faz nada, tá? Além de declarações. E nós achamos que está na hora de passar das declarações aos atos. Né? É preciso romper todas as relações com Israel. É preciso fazer alguma coisa que atinja, né, o governo criminoso, o governo ilegal, a ocupação genocida da Palestina, porque senão nós estamos assistindo os acontecimentos e sendo, na realidade, cúmplices do que está acontecendo. Então nós vamos para o ato com essa campanha, com essa reivindicação central. Perfeito. Então, ato amanhã, isso acontece, explica novamente aqui para o pessoal que tiver interesse em participar, vocês vão fazer O isso. ato,
A partir de que A horas? passeata vai sair da Praça Oswaldo Cruz acho Aqui em que São Paulo, né? Aqui em São Agora não me lembro se é de manhã ou de tarde, eu esqueci o horário. É muita coisa aí. O João vai ajudar aí. De qualquer forma, está aqui. Vou colocar aqui na tela, até aqui, ó, o Dia do Al-Quds, data foi instituída, como eu disse aqui, o Rui, né, no ano da Revolução Iraniana, em 79, pelo líder revolucionário Imam Rouhollah, acho que é assim, Khomeini. Tem aqui, deixa eu ver, o Dia do Al-Quds, tal, na matéria está mais para baixo, eu acho, vou achar aqui e já falo para vocês, ou coloco aqui na tela. Tem alguns comentários aqui dos nossos internautas, eu vou passar por eles. O Mauro de Sou Jarli, né? A Fabi diz aqui, Rui, o que explica a ida de Bolsonaro para Miami e que deixou o povo aí na frente dos quartéis sem falar nada, né? Ele foi embora e deixou o povo aí nas frentes dos quartéis, bloqueios, etc. A resistência brasileira diz aqui, se eu fosse perseguido por uma ditadura como essa do STF, lógico que eu ia tentar fugir. A moça, citando aqui a Débora Rodrigues, né, condenada por passar batom numa estátua, né? A denúncia lá coloca essa questão da depredação do patrimônio, mas inclui lá com os levantamentos lá que fizeram no processo de que ela participou dos acampamentos e também do ato do 8 de janeiro como um todo, não só da depredação. Então, estou incluindo aqui nesse comentário, o Rui diverge dessa posição. Tem aqui o Anselmo José, ele diz, Daiane, se um golpe exige armas e tanques e mortes, por que o Rui chama o golpe de 2016 de golpe se não morreu ninguém, nem teve tanques nas ruas? Pergunta aqui o nosso internauta no Superchat. Rui, voltando ao tema lá. Posso responder essa pergunta? Claro. Não, o golpe de Estado não necessariamente exige a intervenção direta das Forças Armadas ou de Forças Armadas quaisquer. Né? Você pode ter um golpe que é amparado pelas instituições, como foi o golpe de 2016. Agora, para você acusar as pessoas, né, de insurreição armada, exige que as pessoas estejam armadas. Então, no caso do Bolsonaro, o pessoal fala que aquele movimento do 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Eu não consigo ver que aquele movimento tivesse nada a ver com nenhuma tentativa de golpe. Perfeito. O João auxiliou aqui a gente, agradeço a ele pelo apoio na assessoria aqui. 9 da manhã, no dia 30, ato contra a ditadura, isso no domingo. E dia 29, amanhã, ato em defesa da Palestina, às 11 da manhã, na Praça Oswaldo Cruz. Então, 11 da manhã, na Praça Oswaldo Cruz, ato da Palestina. Diga, Rui. O ato contra a ditadura vai ser na Praça do Patriarca. Praça do Patriarca, ali no centro. Isso, ali no centro de São Paulo, Vale do Agabaú, quem pegar o metrô ali já sai bem pertinho da Praça do Patriarca, marcado então para o dia 30, domingo, ato contra a ditadura, data essa que marca, né, dia 31, marca a data específica ali da tentativa de golpe, dia 1º que ele se concretiza ali. Rui, vamos falar sobre a questão internacional nesses 10 minutinhos que nós temos, né? Tem aí, ontem o Zelensky estava lá com várias lideranças da União Europeia, todos eles falando em fornecimento de armas, dando todo o aparato ali que supostamente ele precisaria para fazer o enfrentamento com a Rússia, divergindo da posição do Trump em relação ao caminho que deve perseguir ali em relação à Ucrânia. Como é que você vê esse movimento e esse cessar-fogo que acaba sempre não saindo, né, não se concretizando? Como é que você vê? Aqui nós temos uma coisa curiosa, né? Porque o Trump, que seria o neofascista, segundo todo mundo,
ele quer acabar com a guerra. E os democratas querem continuar com a guerra. Né? Você vê, isso aqui expressa bem a confusão que nós estamos vivendo na situação política. Eu vi muita gente falando que a tentativa de acabar com a guerra era mais um crime neofascista do Trump, que é absurdo. Quem é que tem interesse na continuidade dessa guerra aí? Essa é uma guerra por procuração que o imperialismo está fazendo contra a Rússia. Então, a tentativa de continuar a guerra é uma coisa criminosa. Os chamados democratas querem continuar a guerra. E o Trump, que é de extrema-direita, quer acabar com a guerra. Isso mostra que o quadro político internacional ele não é tão branco e preto como o pessoal acredita que seja. Né? Os democratas não são nem um pouquinho democráticos. Né? Eles todos estão fazendo e acontecendo em termos de atentados à democracia nos seus próprios países. E, né, o Trump não é também tão ruim quanto o pessoal quer pintar. A coisa não é preto e branco. Então, é preciso, ao analisar esses acontecimentos, ter uma visão de conjunto, porque o esquema, né, democratas de um lado e fascistas do outro, ele não é um esquema funcional. Né? Não é assim. Né? Isso se reflete no Brasil. Da mesma maneira que o Macron, né, e o Merz, agora da Alemanha, não são democráticos, não são do bem, não estão defendendo a democracia, o Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Então precisa tomar cuidado ao analisar a situação. Nós temos que fazer uma análise, seja uma análise de classe. Né? Esses democratas, na sua maioria, eles são o imperialismo mundial. É a ditadura mundial do capital. A extrema-direita tem uma ideologia perversa numa série de coisas, mas ela representa uma classe social subalterna. Ela não é um imperialismo todo-poderoso e imensamente criminoso. Então, é preciso... A análise de classe explica o que está acontecendo. A análise puramente ideológica, ela não explica. Ela leva você a confusões. Por isso eu vi gente de esquerda falando que praticamente que a guerra tinha que continuar. Uma guerra que está destruindo a Ucrânia. Né? O imperialismo está usando a Ucrânia como bucha de canhão contra os russos. Para quê? O que os ucranianos vão ganhar com isso? Nada. Eles vão derrotar os russos? Não vão. É uma política para tentar enfraquecer a Rússia para uma investida imperialista. Mas como o pessoal está bitolado na ideia de democracia versus fascismo, eles se colocam do lado da guerra, do lado da destruição da Ucrânia, do lado da utilização do povo ucraniano como bucha de canhão contra os russos. Que é importante lembrar, né? Na classificação entre extrema-direita e democratas, o Putin seria também de extrema-direita nessa classificação, que é arbitrária, né? Muito arbitrária. Agora, é interessante, porque o Putin é aliado da Venezuela, da China, do Irã, né? E os democratas são a favor do golpe na Venezuela, a favor do golpe na Nicarágua, a favor da derrubada do governo cubano, são contra o Irã. Então, quer dizer, é um esquema mental que não funciona, que é reacionário. Se você seguir esse esquema mental, você vai terminar com uma posição profundamente reacionária. Tem aqui, ó, Rui, o comentário da Cláudia Barrella. Ela diz aqui, um bom motivo para querer ver o Bolsonaro e todos os seus apoiadores aí, seguidores explodindo, é o apoio descarado que eles dão ao Estado de Israel. Lembra aqui a nossa internauta. Mas minha cara, o pessoal que está condenando o Bolsonaro, eles são mais sionistas do que o Bolsonaro. Isso não é um divisor de águas. Perfeito. Se for por isso, dá 0-0 aí, na melhor das hipóteses. Agora, nós temos que ver o seguinte: Bolsonaro seria o Trump.
E os que estão querendo botar o Bolsonaro na cadeia seria o Biden. Quem que é pior? Como algoz, como carrasco dos palestinos. O problema é o seguinte, ó, ideologia é uma coisa que está na cabeça da pessoa. O cidadão vem aqui, né? Eu, por exemplo, eu venho aqui e falo para todo mundo que eu sou trotskista, comunista e revolucionário. Mas é fato? Ou é uma coisa que está só na minha cabeça? Nós temos que ver o mundo real, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele tem aquelas declarações bombásticas, tem que matar 30 mil comunistas. Ele falava que ele é a favor da tortura. Agora ele não está muito a favor da tortura. Ele está vendo que, né, os poderes que estão aí estão totalmente contra ele. Então, nós temos que ver se a pessoa é, de fato, aquilo que ela está falando, né? Se o Bolsonaro é o Adolf Hitler, ou se o Trump é o Adolf Hitler, ou o Putin é o Adolf Hitler, ou o Adolf Hitler é o Biden, o Macron, o Merz e a mulher lá da Itália, que é dos Fratelli d'Italia, um grupo notoriamente fascista. A análise ideológica é uma análise das fantasias que as pessoas têm. Nós temos que ver o que está acontecendo no mundo real, né? Tá feito aí. Do Rui. Só uma coisinha, Daiane, se você me permite. Claro. Os piores sionistas não são os que são mais sionistas na cabeça deles. São aqueles que têm maior interesse em manter o sionismo lá, que são o grande capital imperialista mundial. Pode ser, dentro do trumpismo, tem gente que é mais sionista na cabeça dele. Mas o Trump não vai fazer tanto pelos sionistas quanto o Biden fez. Perfeito. Pronto, gente, aqui análise do Rui Costa Pimenta toda sexta-feira, 13 horas. Amanhã, como ele disse, aqui tem o ato, às 11 horas. Deixa eu pegar aqui novamente a colinha com o João, que ele me passou aqui direitinho. Então, amanhã, 9 da manhã, perdão, falei 11, 9 da manhã, no dia 30, ato lembrando aí a ditadura, contra a ditadura, e às 11 da manhã, neste sábado, ato em defesa da Palestina na Praça Oswaldo Cruz, no dia 9, no domingo, na Praça do Patriarca. Rui, bom final de semana para você, boa luta aí, bom trabalho, até sexta-feira que vem aqui na análise política. Obrigada, viu? Obrigado a você, bom fim de semana para todos. Amanhã tem análise política a 1h também. Perfeito. Vamos discutir mais desses problemas polêmicos. Perfeito. É isso aí, bem polêmico. Dá caldo aqui. Obrigada a todos, continue com a gente aqui na programação. A gente volta aí, eu volto às 15 horas lá com o Brasil Agora. Valeu, tchau, tchau.